Muito boa tarde, Moreira Lopes. Boa tarde a você, ouvinte do Sintonia da Tarde, e também a você que nos acompanha pela internet nos canais Tribuna do Leste. Começa neste momento Emergência 193, diretamente aqui da 2ª Companhia de Bombeiros Militar. E ao meu lado, o comandante do 1º Pelotão, Tenente Queiroz. Tenente Queiroz, boa tarde. Boa tarde, Thomas. Boa tarde, Moreira. Boa tarde a todos que nos escutam e nos acompanham pelas redes sociais. Sempre um prazer estarmos aqui às sextas-feiras, poder compartilhar um pouquinho da nossa semana, um pouco de dicas de segurança e prevenção com todos que nos acompanham. Tenente Queiroz, ontem à noite a cidade de Manhuaçu, a população surpreendida com uma queimada em vegetação urbana. Que fogaréu foi aquele, Tenente? Pois é, Thomas, não apenas ontem, mas ao longo da semana nós tivemos diversas ocorrências envolvendo incêndios em vegetação em áreas urbanas e áreas rurais, às margens das rodovias, dentro mesmo ali de loteamentos. Então nós estamos passando já por um momento crítico, que vem aí de vários dias, meses de um tempo seco, um tempo que não teve temperatura tão baixa como era de costume, e uma estiagem muito severa. Então é esperado que o risco de propagação de um incêndio de vegetação aumente muito. Por isso nós precisamos da colaboração das pessoas, de todos aqueles cidadãos que vão utilizar o fogo para fazer algum controle na vegetação, de evitar de fazer nesses períodos, evitar de fazer nas horas mais quentes do dia, fazer apenas com a autorização do órgão ambiental competente e tomar todos os cuidados para que essas chamas não fujam de controle e não venham a atingir estruturas, edificações e apresentar riscos aí a todos aqueles que moram ao redor. No meio urbano, além de dos danos ambientais, tem também os riscos ali da questão patrimonial e também riscos de vida às pessoas que residem próximas. Sem dúvidas, um incêndio de vegetação, principalmente no meio urbano, ele apresenta o risco ao meio ambiente, principalmente, a degradação dessas áreas, risco aos animais e à vegetação, além do risco existente para as edificações, seja residências, seja edificações comerciais ou mesmo indústrias, que geralmente são margeadas pela vegetação. Fora isso, nós temos com certeza o risco às vidas, principalmente se o combate for feito ali por populares ou por pessoas que não possuem o treinamento nem os equipamentos adequados. Então também, caso seja verificado um incêndio de vegetação, uma situação de risco, acione imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193, que as guarnições vão ao local para fazer o combate e fazer a extinção desse risco. No caso específico do incêndio de ontem, nós tivemos ali um cenário, uma pedreira, uma mata ali numa região muito íngreme. O trabalho foi difícil para o controle do fogo ou foi algo normal? Sem dúvidas, Thomas? Esses incêndios em vegetação, devido à característica, o relevo da nossa região mesmo, um relevo bem acidentado, tem muitos morros, regiões, áreas de difícil acesso, o combate é sempre algo complicado, porque tem que se avaliar o risco para o combatente, o risco para o bombeiro militar, o risco às edificações, o risco ao meio ambiente. Então o combate sempre é muito desgastante, é arriscado devido ao terreno ser um terreno acidentado, que esconde diversos perigos, e deve-se sempre observar a propagação do fogo, para que o próprio bombeiro militar durante o combate não se coloque numa situação perigosa. Mas o combate, apesar das dificuldades, foi bem efetuado, assim como as outras ocorrências ao longo da semana, como tivemos aqui também um grande incêndio nas proximidades do bairro Alfa Sul, que também foi controlado ali devido ao trabalho dos militares. Há uma preocupação também com a região do bairro Catuaí, aqui na área urbana. Isso, na área urbana, a gente tem um risco sempre aumentado devido à proximidade das edificações e a característica dessas edificações. Então, o incêndio de vegetação pode facilmente se propagar para uma residência, para uma edificação comercial. Então, é muito importante que o cidadão tome as ações preventivas. O dono de uma edificação comercial, de uma residência, faça o aceiro protegendo a sua edificação. Isso vai evitar que as chamas cheguem muito perto daquela edificação, evitando que esse incêndio se propague e se torne um incêndio urbano. Tenente, estes incêndios, eles têm mostrado, têm sinalizado serem possivelmente intencionais ou até pior, causados por vandalismo? As apurações a gente sempre encaminha para os órgãos competentes, seja da Prefeitura, por meio da Secretaria de Meio Ambiente ou para a Polícia Civil, mas é sabido que muitas pessoas aproveitam do período seco e da falta de chuva para fazer o controle de mato utilizando o fogo, Muitas vezes vai fazer aquela capina por meio do fogo, vai fazer o controle, a limpeza de um terreno por meio do fogo e acaba que muitas vezes essa utilização ela ocorre sem um planejamento, sem uma autorização do órgão competente, podendo gerar um incêndio causando riscos.
Tenente, tivemos também no decorrer dessa semana, infelizmente, acidentes de trânsito envolvendo também veículos pesados. Isso já no último mês, né, desde o mês de maio, nós vivemos aí com um alto índice de acidentes de trânsito envolvendo motocicletas, veículos leves, mas na última semana se destacou os acidentes envolvendo veículos pesados, né? Nós tivemos um tombamento de uma carreta próximo ali ao distrito de São Pedro, Avaí, transportando produtos perigosos, né? Nós tivemos também, anteontem, próximo ao trevo de Martins Soares, um tombamento de uma carreta transportando madeira. E ontem à noite tivemos ali um tombamento de uma carreta que veio a se incendiar. Em nenhum desses acidentes nós tivemos vítimas fatais, apenas com ferimentos leves. Em todos esses acidentes, a corporação compareceu, fazendo ali o combate às chamas, fazendo a prevenção, fazendo o isolamento e atendendo as vítimas dos acidentes. Então fica também a dica para os transportadores, né, os motoristas de carretas e caminhões, que é muito comum aqui nos nossos municípios, né, já que nós temos uma malha rodoviária muito extensa, fica o alerta para se comportar de maneira preventiva, respeitar os limites de velocidade, respeitar as zonas de ultrapassagem, né, e adotar um comportamento defensivo, já que no trânsito muitas vezes um acidente pode ser causado por um terceiro. E respeitar também os limites do corpo, né, Tenente? Se estiver cansado, o caminhoneiro deve parar, descansar para seguir viagem depois. Exatamente, né? Principalmente após longos períodos de direção, é importante ter aquele período de descanso, né? Não fazer o consumo de bebida alcoólica e nem mesmo de outras substâncias que possam afetar a capacidade psicomotora desse motorista, a fim de manter a segurança no trânsito e salvar vidas. Tenente, uma situação para nós, assim, de certo modo inusitada, talvez seja comum para os bombeiros. Percebemos hoje um chamado de ocorrência em que, como se vê nos filmes, aconteceu na vida real. O salvamento de um gato preso em um galpão até fora daqui da cidade. Como é que esse tipo de ocorrência para vocês, ele acontece com frequência? E como é que é o procedimento seus normalmente nessas situações? Isso, é uma ocorrência cotidiana, uma ocorrência corriqueira, né, um salvamento de um animal em risco. Esse animal geralmente é um animal doméstico, mas pode ser também um animal silvestre. Então, neste momento, nós estamos atendendo o resgate de uma coruja e daqui a pouco vamos sair para atendimento de resgate de um gato. Então, é algo muito comum, principalmente na nossa região em que há ali uma interseção entre a área rural, a área urbana, regiões de mata, região de cidade. Então, é comum que haja ali o risco associado a esses bichinhos, né, que fazem parte do nosso convívio. Então é importante também, caso seja constatado um animal nesse tipo de risco, que chame o corpo de bombeiros, acione as guarnições, até porque muitas vezes esse salvamento é um salvamento que oferece um risco para aqueles que estão envolvidos. Então, se a pessoa não tem um treinamento adequado, não tem os equipamentos adequados, pode vir a sofrer um acidente tentando salvar o animal. Então não se esqueça, em caso de emergência, ligue o 93. Ok, Tenente, muito obrigado. E só para encerrarmos, as inscrições para o concurso público dos bombeiros no estado de Minas Gerais já começam na próxima semana. Isso. Maiores informações, né, estão no site www.bombeiros.mg.gov.br. São 3 concursos de formação para soldados, que apresenta aí 303 vagas para todo o estado. O concurso de formação de oficiais, né, que dá ali o ingresso ao curso de formação e posteriormente a carreira do oficialato bombeiro militar. E também o curso de formação para oficiais da saúde, esse último com 9 vagas disponíveis aí para diversas áreas da saúde. Então, dá uma olhada no site, observe os requisitos, inscrições aí para pessoas entre 18 e 30 anos de idade, que vai até o dia 23 de agosto. E concluímos, em caso de emergência, ligue o 93. Muito obrigado, Tenente Queiroz. Moreira Lopes, hoje com imagens de Naira Silva, falamos ao vivo para o Sintonia da Tarde. Ao vivo, repórter Thomas Júnior. Um forte abraço.